Olá pessoal, aqui é o Paulo Haddad e nesse vídeo nós temos o conteúdo da live que eu participei junto ao projeto de lives do grupo de modelagem e análise de sistemas de potência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aproveito aqui para recomendar você acessar o canal deles, do GMASP da URGS. Nesse canal você vai encontrar outros vídeos associados a esse projeto de lives que trata basicamente de assuntos relacionados ao setor elétrico. Esse projeto é coordenado pelo professor Dr. Maicon Ramos. Além desses vídeos, você também no canal deles vai encontrar apresentações de trabalhos, mini cursos e tutoriais. Então eu realmente recomendo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Não perca. Um outro ponto bem importante que eu quero mencionar aqui com vocês é se você está interessado em fazer doutorado, mestrado, TCC, iniciação científica ou até mesmo uma pesquisa em ensino médio técnico na área de sistemas de potência. E provavelmente então, né, vou puxar um pouco a bola para esse lado, você pode usar o OpenDSS. Eu acho que o GMASP da URGS é um lugar ótimo para você por alguns motivos. Primeiro, eles vêm desenvolvendo pesquisa na área de sistemas de potência há um longo tempo. Segundo, provavelmente você poderá utilizar o OpenDSS na sua pesquisa. E segundo, eu tive o prazer de conhecer professores e professoras e eles são pessoas finíssimas, ou seja, eu acredito que o ambiente no grupo deles é fantástico e assim com certeza vai te ajudar muito no seu desenvolvimento e na sua pesquisa. Antes de entrarmos para a live, por último aqui pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Bibiana e o professor Maicon por me convidarem e me darem essa oportunidade de eu participar dessa live com vocês. Foi um grande prazer e não tenho palavras, vocês vão ver no final do vídeo como eu fiquei sem palavras realmente. Eu também quero agradecer ao aluno Eduardo por ter me ajudado a preparar o exercício. Eu acho que é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês aproveitassem essa live e até o próximo vídeo. Vamos começar então, Paulo. Se quiseres compartilhar a tua câmera. Deixa eu só organizar aqui. Perfeito. Conseguem me ouvir? A câmera está ligada também? Perfeito. Então tá, pessoal, boa tarde a todos, boa noite. Temos pessoas do Brasil, de várias localidades e fora do Brasil também. Eu queria, primeiramente, agradecer a disponibilidade do Paulo. Eu estava comentando com o professor Maicon, que é o responsável por esse projeto bacana de live sobre o setor elétrico da URGS. E a gente iniciou o projeto com uma live com o Celso Rocha, teu colega, sobre o OpenDSS e Python também um pouco. Mas agora vamos então finalizar o ano com essa live bem bacana sobre simulação de redes elétricas inteligentes, utilizando essas duas ferramentas, né? Para quem não conhece o Paulo trabalha como engenheiro e cientista no EPRI. Ele realizou mestrado e graduação em engenharia elétrica com ênfase em energia e automação elétricas na Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo. Durante a graduação, ele fez graduação sanduíche em engenharia elétrica pelo Programa de Ciências Sem Fronteiras, na Itália. Ganhou prêmio como melhor aluno da Poli da USP, destaque na atividade de intercâmbio estudantil e CREA de São Paulo de formação profissional. O Paulo tem mais de 5 anos de experiência com OpenDSS, ministrou e realiza diversos treinamentos sobre OpenDSS em conferências, universidades e distribuidoras, né? Ele, durante a graduação, trabalhou diretamente com o Dungan, que foi o responsável, né, o criador dessa ferramenta, e também com outros pesquisadores. E ele também tem um canal aí no YouTube, eu vou deixar o link depois no chat, com mais de 110 vídeos sobre o tema. Então, nós temos um expert, eu espero que todos aproveitem da melhor maneira possível. Essa live vai ser um pouquinho diferente. A ideia é que o Paulo faça algumas simulações ao vivo, então as outras lives a gente ficava mais conversando sobre o tema e hoje, de fato, é mão na massa, né? Então, desde já, muito obrigada, Paulo, e eu passo a palavra para ti. É isso, eu que agradeço a oportunidade, agradeço
ter esse momento com vocês para poder falar um pouco mais sobre o OpenDSS. Obrigado pela introdução. Gostaria só de acrescentar uma coisinha na introdução. Eu acho que eu posso ser um exemplo para muitas das pessoas que hoje estão aprendendo o OpenDSS e têm aquela dificuldade. Eu comecei a trabalhar com o OpenDSS no final de 2014 e ali eu estava ainda na Poli, fazendo a graduação. E quando você vem de uma graduação no qual você não tem muita experiência com programação e começa a mexer com software que é escrito em linguagem em linhas de texto, a modelagem é trifásica. Eu estava acostumado com sequência positiva, sequência zero. Então, por exemplo, um circuito com 3 barras seria modelado por uma matriz 3x3. Já no OpenDSS, 3 barras pode ter cada barra 3 nós, a matriz fica 9x9. Então, teve um processo bem complicado. Eu entendo o quanto talvez as pessoas sofrem para aprender o OpenDSS. Fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, o meu manager, o Jeff, disse que eu tinha que aprender Python. Eles estavam abandonando o MATLAB. Ele sugeriu, então, que eu migrasse para o Python. E aí, eu acho que ali foi o momento mais difícil de toda a minha carreira, porque nessa carreira em si, porque naquele momento eu não entendia como programar em Python. Eu acho que faz 5 anos, né? Já não tinha tanto material de Python, eu acho. E aí alguma coisa aconteceu, eu pensei, pô, eu não consigo falar muito bem inglês aqui, ainda não consigo, mas na época não, e aí eu falei, pô, eu vou começar a assistir vídeo no YouTube em inglês sobre Python, consigo aprender Python e inglês ao mesmo tempo, certo? E ali aquela pessoa, né, que eu assisti os vídeos, com certeza mudou todo o meu intercâmbio. Por conta daquela pessoa eu consegui, depois no último dia do meu intercâmbio, meu manager chegar e falar, se eu pudesse, eu te contrataria agora. Então, assim, isso foi a motivação maior para eu criar os vídeos. E eu acho que eu estou aqui hoje por conta dos vídeos, né? A gente se conheceu, né, de certa forma, por conta dos vídeos. E eu acho que se eu, de alguma forma, eu estou sendo aquela pessoa que foi para mim, para algum de vocês, isso é muito legal. Só um exemplo que aconteceu hoje mesmo, eu fui convidado para ser um avaliador em um TCC, numa banca de TCC, e vendo o TCC feito em OpenDSS e comparando com o meu em 2015, o TCC da aluna é 10 vezes melhor. Então, se eu tenho um pedacinho de contribuição para essa evolução de todo mundo junto com, todo mundo com o OpenDSS, estou muito feliz. Acho que eu falei bastante, pessoal. Então, vamos começar. Vou dividir minha tela. Qualquer coisa, acho que Viviana e Eduardo, se vocês puderem me ajudar no chat, qualquer coisa que aparecer no chat e quiser trazer aqui, eu posso tentar responder, tá bom? Pessoal, a gente vai tentar fazer um exercício interativo aqui com vocês, por conta de termos apenas 1 hora, e eu preparei um exercício bem grande. Talvez em alguns momentos eu vou pegar pedaços do código que eu já tenho e vou colocar ali no nosso script, mas eu vou tentar explicar linha por linha, tá bom? Então, temos 1 hora, vamos ver se eu consigo fazer tudo que eu preparei para vocês. O exercício, eu vou primeiro dar uma ideia para vocês. A ideia é o seguinte, ó. Vamos imaginar, nós temos a nossa rede elétrica física lá no campo, bonitinha, tá? Essa rede elétrica, ela vai se comportar, os consumidores vão consumir energia, geradores vão gerar energia, a rede vai operar ao longo do dia, e isso então está lá na rede física, né? Vamos imaginar que a gente tem a possibilidade de fazer medições de potência ativa de todas as minhas cargas, potência ativa naquele instante, eu quero medir agora, pum. Eu quero também fazer a medição de potência ativa dos meus geradores, aqui no exemplo que eu estou mostrando, deixa eu só ligar rapidinho, pointer screen, pointers, laser. Ok, só a gente tem aqui, nesse circuito que eu vou fazer com vocês, eu coloquei 5 sistemas fotovoltaicos. Então, para cada sistema fotovoltaico, a gente vai ser capaz também de fazer a medição da potência ativa, beleza? Então, isso então seria pontos de medição que a gente consegue levar para o nosso centro de operação da distribuição, mais ou menos, onde lá a gente tem nosso alimentador modelo,
que é o alimentador no OpenDSS, certo? É o alimentador que pode, o modelo que pode ter vindo, eu não vou ficar entrando em detalhes de sistemas, mas poderia vir do GIS, da BDGD, etc. Ou seja, você tem um modelo matemático da sua rede, modelo matemático, por exemplo, em OpenDSS, que representa aquela rede física, tá? Então, o nosso algoritmo que a gente, nosso programa, o nosso estudo que a gente vai fazer, vai seguir os seguintes passos. Primeiro passo, a gente vai coletar dados ou medição da nossa rede física. Então, eu tenho a minha rede, vou pegar potências das cargas e potências dos geradores. Isso que a gente está obtendo. Então, pessoal, a ideia é que imagina que você poderia também fazer um exercício, né, um caso seu, que você está pegando TAP do regulador, estado do capacitor e outras informações. Mas como aqui eu estou tentando fazer um exercício simples dentro de um contexto mais complicado, a gente vai limitar a nossa análise em pontos bem mais, né, simplificados. Então, olha só, para o instante de medição T, eu sou capaz de medir todas as potências ativas dos PVs e das minhas cargas. Depois, o que eu preciso fazer? Eu não tenho meu modelo matemático dentro lá do meu centro de operação. Eu preciso, então, fazer com que esse modelo matemático represente a condição da minha rede física naquele instante T. O que nós vamos fazer, então? A partir daquela medição de potência ativa das cargas e dos geradores, eu vou adequar o meu modelo matemático para ele ficar bem aderente ao que eu tenho na minha rede física, certo? E aí vem o ponto que a gente vai fazer, que é o nosso objetivo desse exemplo. Para cada tempo de medição, depois a gente vai entrar, tem uns probleminhas nisso, a gente vai tentar minimizar as perdas elétricas em potência, ajustando a potência ativa de todos os meus sistemas fotovoltaicos. Beleza? Então, eu tenho 5 sistemas fotovoltaicos, eu posso variar a potência reativa deles, vario a potência reativa para avaliar qual seria o melhor valor de potência reativa que me fornecesse a menor perda, beleza? Então, esse é o passo que a gente vai fazer. E depois, o nosso último passo é devolver para a minha rede, ou seja, controlar ela, dado que agora eu encontrei qual que é o valor da potência reativa, o melhor valor que minimiza as perdas para aquele ponto, eu devolvo para a minha rede, tá? E eu vou dizer para a minha rede, eu quero que os inversores agora despachem esse valor de potência reativa, tá bom? E por fim, pessoal, a gente entra no loop. Então, olha só, a gente faz isso por um primeiro instante de medição, adequa a rede, controla a rede física, tá? No T+1. Então, algumas coisas que eu vou assumir aqui nesse nosso exemplo quando eu controlo a minha rede física no T+1, ou seja, a gente sempre está atrasado de um tempo, a gente já obtém os dados das cargas, os resultados de potência das cargas e dos geradores. Ou seja, controlo e pego não tem delay. Então, esse processo aqui, T+1, ele já volta aqui T+1. Aqui depois fica T+2, já volta T+2. T+3, volta T+3, tá bom? Então, não existe um atraso entre o que eu controlo e já pego, tá? Isso é importante. Uma questão importante antes de a gente entrar no exercício é que eu sempre vou ser capaz de adequar meu modelo para o instante de tempo T, mas eu vou controlar ele no instante de tempo T+1. Então, sempre tem esse atraso, tá bom? Então, é uma coisa que está aqui inerente, que está dentro desse problema, a gente não tem muito o que fazer. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar no chat, e aí a gente vai respondendo. Agora eu vou começar, pessoal, abrindo aqui, deixa eu deixar ali rapidinho. Eu tenho um arquivo que eu criei, um script em Python, example live gmasp, e esse arquivo a gente vai disponibilizar no GitHub. Só que eu vou considerar o que, pessoal? Que a gente já instalou Python, nós já instalamos o PyCharm, nós já configuramos o nosso ambiente virtual do Python, tá bom? Então, quem não fez isso ainda, tem vários vídeos, tem alguns vídeos nossos que estão no YouTube, que vocês podem assistir para pegar essa parte inicial. O problema é que você não vai ser capaz de seguir aqui comigo no exemplo, e na verdade eu acho que
eu não sugiro que vocês sigam o exemplo, tá? Vai ser uma coisa um pouco mais rápida, eu vou ter que copiar blocos de código e aí seria difícil para vocês digitarem tudo isso. Então, acho que o mais importante é prestar bem atenção na ideia, no que a gente está fazendo, e depois, como vai estar disponibilizado o vídeo, você pode acompanhar desde o início todos esses processos iniciais e aí atuar dentro desse exercício e modificar de acordo com o que você acha que faz sentido e utilizar ele para aprender, né? Que um dos nossos grandes objetivos aqui é mostrar como nós conseguimos controlar o OpenDSS pelo Python. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Tenho aqui meu arquivo, que a gente vai começar a fazer o script. Primeira coisa que eu preciso fazer para esse cara é importar, que é basicamente, deixa eu só voltar aqui, já tem, underscore. O pacote que eu desenvolvi, que basicamente tenta substituir a Common Interface, fornecendo para a gente acesso aos métodos de forma bem simplificada, tá? Então, a gente importa esse cara, e eu vou pegar aqui uns códigos, pessoal, já para a gente ir acelerando. Eu vou importar mais 3 módulos, 3 pacotes do Python. O primeiro, matplotlib, a gente vai fazer alguns plots. Também vou importar o NumPy, tá? E eu vou importar o pacote random, que a gente vai utilizar para selecionar de forma aleatória as barras do nosso sistema, barras no qual nós vamos colocar os sistemas fotovoltaicos, tá bom? Alguma coisa, pessoal, que eu preciso voltar aqui na apresentação, que eu não falei, onde está a rede física? A gente não tem a rede física, certo? Então, a nossa ideia vai ser o seguinte, a gente tem um alimentador modelo que já está em DSS, que eu já vou mostrar para vocês, só que para a rede física, como nós não temos ela, eu vou usar um outro modelo de OpenDSS. Então, eu vou ter um modelo de OpenDSS que é modelo, e eu vou ter um modelo de OpenDSS que representa a rede física. Então, assim, a estrutura que a gente está fazendo aqui pode ser aplicada por uma distribuidora, né? Tendo a rede física e o modelo. Como a gente não tem rede física, a gente vai ter 2 modelos, tá bom? Então, antes de começar a fazer aqui o código, eu quero mostrar para vocês, isso eu vou disponibilizar no GitHub, a gente tem aqui, ó, 2 pastas, tá? Que eu posso abrir também aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui, então. Que uma vai ser o 8500 Node Model, que é basicamente o modelo, né? Que vem do GIS, BGD, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem o nó, que é o real, que é o cara real, realmente, que representa para nós a rede física, tá? E é o seguinte, quando eu for começar esse nosso exercício, eu vou ter que criar 2 objetos da minha classe DSS. E aí vai acontecer alguns pontinhos que a gente vai discutir rapidinho, como a gente consegue garantir que esses 2 modelos a gente consegue rodar simultaneamente, porém de forma independente, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto que eu vou chamar de model DSS, que vai ser do PyDSS Interface, e aí vai ser da classe DSS DLL, tá? Quem já acompanha alguns dos meus vídeos sabe que nesse momento eu não preciso passar nada, porque o pacote já tem um OpenDSS dentro dele, e aí, nesse sentido, o próprio pacote PyDSS Interface vai lidar com a versão e cuidar de tudo isso para você. No entanto, você pode escolher a sua versão aqui também, utilizar a versão que você tem do OpenDSS. E aí, o que eu precisei fazer, pessoal, para rodar 2 instâncias de OpenDSS ao mesmo tempo? Eu tenho Model DSS e Real DSS, que basicamente eu ir lá no nosso... Deixa eu abrir rapidamente aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Eu fui em C, vim em Program Files, OpenDSS, peguei essa pasta 64, tá vendo essa pasta 64, que tem aqui nosso OpenDSS, a DLL, o executável, etc. Peguei esse cara, e eu copiei aqui, tá vendo? Dentro do Model DSS, copiei aqui também. Só que quando você abre esse x64 dentro do real, você vai ver que a DLL eu mudei de nome, ó, coloquei underscore real.
Porque o Python precisa, na hora que ele for criar esses dois objetos, saber que eu tenho duas DLLs independentes. Então, para essa eu coloquei o nome real. E para essa, eu coloquei o nome model, ou modelo. Beleza? Então, essas são duas coisas que nós precisamos fazer para poder rodar duas instâncias de OpenDSS ao mesmo tempo. Vou vir aqui, pessoal, para acelerar aqui. Eu vou pegar já duas strings. Eu vou passar dois argumentos para essa classe, pessoal. Vou passar, primeiro, aonde está a minha pasta x64, tá? Que está em PyDSS Interface Live Model DSS, para o meu modelo. E lá dentro daquela pasta, eu dei o nome de OpenDSS Direct Mode. Beleza? Ou seja, você precisa passar essas duas informações. Um ponto importante que eu não mencionei, eu acabei de atualizar o pacote para ele poder fazer isso. Então, você precisa estar com PyDSS Interface versão 0.0.8, tá bom? Vamos lá. Outro cara que eu vou fazer vai ser o RealDSS, que eu vou criar um outro objeto. PyDSS Interface, DSS DLL. E aqui eu vou copiar já. Beleza? Então, olha só, tá na pasta RealDSS e o nome é Real aqui no final. Outra coisa que eu vou pegar rapidinho aqui, vou aproveitar, eu vou pegar já qual seria o endereço do meu modelo, né? O meu DSS modelo. Então, ele está dentro do 8500 Node Model, que você pode ver que está aqui, ó, você pode navegar pelo PyChart. E eu estou pegando o master aqui, ó, tá? Beleza? Da mesma forma, nós podemos pegar já o real. Pessoal, a primeira coisa, então, agora a gente já tem dois OpenDSS objetos abertos, cada um com a sua DLL com nome diferente. Já tem o nome dos meus arquivos, que eu posso, então, compilar, que são arquivos do OpenDSS. Uma coisa que a gente precisa fazer para adequar para o nosso exemplo é colocar esses sistemas fotovoltaicos na nossa rede. A gente, a princípio, no modelo que a gente tem disponível no OpenDSS, esse modelo que eu estou utilizando está lá na pasta 8500, tá? Barras, não tem nenhum PV. Então, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é como que eu conseguiria colocar 5 sistemas fotovoltaicos de forma aleatória, tá? Então, uma coisa que a gente vai fazer, a gente vai rodar o nosso alimentador real, porque é nele que nós temos os sistemas fotovoltaicos a princípio, certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, rodar esse cara. Como que eu faço mesmo? Ó, real, tá bem? Paulo, Oi. uma pergunta para o senhor Sander aqui da URGS, pergunta se tem esse R antes do aspas, C, 2 pontos ali, por exemplo, na linha 18. Perfeito. Se eu tiro o R, dependendo por exemplo, quando eu tenho uma barra invertida e eu tenho, por exemplo, um T, por algum motivo, barra invertida T significa um tab aqui, né, para o Python. Então, para a gente evitar que essas coisinhas do Python entrem dentro dessas strings, a gente pede para o Python fazer o seguinte: lê para a gente a string do jeito que ela está. Não faz nada automático seu, tá bom? Então, basicamente, o R é para dizer lê do jeito que está aí. Não faça nada, tá bom? E você fica bem claro aqui nesse R, por exemplo, quando não tem ele, tem algum problema. Por exemplo, se tem um N aqui, se tem um caminho que tem um N, fica laranja, tá vendo no PyChart? Então isso pode dar problema. Aí eu costumo, né, pra gente não ter nenhum problema sempre, colocar o R aqui. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é compilar e rodar minha rede física. Então, venho, RealDSS. O que a gente pode fazer, pessoal? Compile. Ou, na verdade, vamos utilizar a interface texto, por enquanto. Eu posso vir aqui como compile. Tem português aqui. E aí a gente coloca, abre e fecha aspas, a gente já viu isso. Posso colocar chaves.
E aí eu posso usar várias formas de colocar no alimentador a string dentro dessas chavinhas aqui, ó. Mas eu vou usar essa aqui que já está em alguns vídeos. E eu vou colocar aqui o endereço do meu OpenDSS, real DSS file. Beleza? Então, com isso, eu consigo já rodar esse meu OpenDSS. Eu vou fazer algumas coisas nesse OpenDSS agora para a gente poder adequar ele para incluir os nossos sistemas fotovoltaicos, tá? Uma coisa que eu vou fazer vai ser, vou copiar já aqui, pessoal, duas coisas. Eu vou aumentar as iterações tanto de controle do OpenDSS e as iterações do fluxo de potência, porque esse alimentador tem um pouco de dificuldades, ele não converge direito utilizando as iterações padrão do OpenDSS, beleza? Então, eu vou deixar esse cara desse jeito, e aí eu posso, então, agora atuar e colocar os nossos sistemas fotovoltaicos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer o seguinte, eu vou pegar o meu alimentador, que eu já tenho ele agora carregado e compilado, então eu já tenho acesso a todas as informações da barra, eu não dei um solve aqui, então não tenho nenhum resultado de fluxo de potência, só que eu não preciso disso agora. A gente vai varrer todas as barras, vamos armazenar todas as barras, a gente vai só considerar barras trifásicas e com tensão acima, tensão de média tensão, e dentro dessas barras, de forma aleatória, a gente vai, portanto, selecionar 5 barras para a gente fazer, incluir os sistemas fotovoltaicos. Então, eu vou pegar o código, pessoal. Acho que eu vou ter que fazer isso, senão a gente não vai conseguir terminar. Vou colocar um bloco aqui de código. Vocês conseguem ver bem assim, ou está pequeno? Não sei se eu consigo mudar. Dá para ver? Aqui tá perfeito, não sei, pessoal, mas acho que tá bom. Tá bom. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro passo que a gente precisa fazer, dado que eu já carreguei as informações no OpenDSS, eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, mas no mini curso que eu dei junto com o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, a gente trata passo a passo essa questão das barras. Mas como a gente tem muita coisa para fazer, eu vou seguindo nessa linha, você pode acompanhar lá, tá bom? Então, só para dar um exemplo aqui, ó, quando você carregou já o seu sistema, eu poderia vir aqui e digitar real DSS, ponto. E se eu quisesse informações de barra, por exemplo, e aí é um benefício muito grande que esse pacote dá para a gente, eu poderia digitar bus, e aí todos os métodos que estão associados a bus, eu poderia pegar aqui. Mas como a gente está pensando em barras de todo o meu sistema, não é bus o método correto, certo? O método correto seria circuit. Então, acho que aqui é um ponto bem importante. Você pode ir testando e procurando os seus métodos aqui em Python, sem precisar abrir mais o VBA, que a gente tinha que abrir antes para descobrir quais eram as propriedades. Aqui está tudo em Python. E você pode procurar e ver que você tem Ops, o que eu fiz aqui? Você tem all buses names. Ou seja, quando você faz isso, o OpenDSS já vai disponibilizar para a gente todas as barras. Vou mostrar uma coisa, eu vou rodar no modo debug, pessoal, até esse ponto, tá? Até esse ponto. Então, Shift, Alt, ou na verdade, deixa eu mostrar aqui, ó, você pode vir nesse botãozinho aqui, ó, ou você vem botão direito, Debug, Example Live, e roda. Quando você chega em Python, isso é outra coisa muito interessante do Python, a gente não precisa compilar o código para rodar. A gente está no modo iterativo agora aqui em Python. Eu posso clicar nesse botão Evaluate Expression, pegar qualquer expressão que eu quero, colocar aqui. Opa, a tela está pequena. E eu posso dar um Evaluate. Quando eu dou um Evaluate, olha só o que ele me retorna. Ele me retorna, nesse caso, uma tuple com todas as barras do meu sistema, certo?
Eu poderia vir aqui, ó, e aí vem a questão de testes. Isso é fantástico, porque eu poderia vir aqui, ó, underscore, vamos ver aqui, all buses distance. O que ele me retorna? Você vai lá, no caso, distâncias igual a zero, porque eu não tenho um unit meter, provavelmente, ainda no circuito. Mas, ó, você consegue ficar avaliando o que você tem. Vamos ver all nodes by phase distance names, o nome dos nós. Tá vendo aí? Você tem barra e nó. Então, esse processo é o que realmente eu faço trabalhando no meu dia a dia. Eu paro ali naquele código e fico avaliando quais são os próximos passos que eu posso tomar para desenvolver o código, beleza? Isso é um ponto bem importante. Então, dado que eu falei 2 pontos que são relevantes aqui nesse ponto, vamos olhar esse código. Primeira coisa que eu estou fazendo, deixa eu parar o debug aqui, ó. Eu estou pegando todas as minhas barras, tá certo? Aí eu vou criar o seguinte, eu vou criar uma lista, que no Python basicamente é um array, que vai armazenar para a gente barras trifásicas. E eu estou criando um dicionário, estou iniciando um dicionário em Python. O que é um dicionário? Dicionário é basicamente é um mapeamento, dado uma chave que você tem, ou uma key, o dicionário vai te retornar um valor, tá? Então, nesse caso, eu estou preparando um dicionário que a chave vai ser o nome da barra e o resultado é a tensão de base da barra. Então, perceba um ponto importante. No dicionário, no Python, não posso ter keys repetidas, não posso ter chaves repetidas. E como as barras não se repetem, isso está tudo tranquilo para a gente. Dado uma barra, a gente vai pegar qual que seria a tensão ali nossa de base, tá? E aí eu venho agora em algumas coisas de Python, pessoal. Talvez vocês não estejam familiarizados tanto com Python, mas o objetivo nosso é mais do que isso, tá? Python, depois a gente consegue aprender rápido e usando aqui o PyCharm no modo debug, você vai aprendendo, tem bastante material na internet. Então, algumas coisas aqui pode ser que você não entenda completamente, tá? Primeira coisa delas pode ser essa. Então, eu estou fazendo um for aqui, e eu vou fazer um for enumerando essa minha lista bus list. Ou seja, quando eu aplico esse enumerate, eu vou conseguir pegar o índice da minha lista, ou seja, de 0, o Python começa no 0 até o número de barras menos 1. E eu vou pegar o nome da barra também. Eu já vou entrar aqui, vocês vão ver isso. Primeira coisa que eu faço, dentro do meu modelo aqui, ó, RealDSS, que é o objeto que está armazenando a rede física, a gente vai ativar uma barra, através da interface circuito. E por que eu vou ativar uma barra? Porque eu quero pegar para uma barra específica o valor, o número de fases dela. Eu já vou passar no código no modo debug. E a tensão dela. Ou seja, pessoal, agora vem um ponto bem importante. A princípio eu usei o método circuit para pegar todos os nomes de barras. Mas agora eu quero informação específica de uma barra. O que a gente precisa fazer, então, é ativar aquela barra, tá? Isso é um ponto bem importante. Então, vou rodar até aqui, ó, no modo debug aqui em cima. Olha só, quando eu estou nesse ponto, pessoal, você pode verificar que eu começo com o meu index, tá vendo o index aqui do ladinho, ó, 0, e a minha primeira barra é source bus, que é a barra ali da minha subestação, a primeira que veio da lista. Primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou usar esse cara, essa linha, que é circuit select set active bus, e vou dar o nome da barra para ele adicionar ela, para ele definir ela. Então, eu vou rodar esse cara, rodei, tá bom? Estou na linha de baixo. Olha só que interessante, pessoal. Se eu vim aqui agora, real, DSS, ponto, interface bus, e eu quero saber o nome. Vamos ver, não sei se tem. Opa, tem. Ou seja, como eu ativei aquela barra, quando eu peço o nome, é o nome dela lá. Porque eu ativei ela. Então, ela que está ativada agora. Então, esse é um modo que a gente pode dar uma checada se o elemento que a barra que a gente ativou, ou um elemento que a gente ativou, realmente é aquele elemento ativado, tá bom? Então, perceba, eu ativei e eu consigo garantir isso pela propriedade name, tá? Deixa eu deixar o cara aqui. Paulo, temos uma dúvida aqui do Darinel. Boa tarde. Pelos valores de tensão que estão abaixo do valor base, o programa dirá os nomes de cada nó. Mas quanto tempo está
esse nó abaixo do valor base por um único intervalo ou por muitos? Pode repetir? Consegue acessar a pergunta no chat ali também? Então, vamos lá. Quando eu estou fazendo essa análise com tensão, é tensão de base. Então, é, por exemplo, a tensão nominal daquele nó. Por exemplo, uma tomada, a tensão é 220. Pronto. Eu não estou vendo qual que é a tensão que realmente está ali, dependendo da condição do circuito, né, resultado do fluxo de potência. Então, assim, se a tensão é acima, a tensão de fase é acima de 1 kW, para a gente considera isso como uma tensão de média tensão, não um sistema de média tensão, eu armazeno essa barra na minha lista. Caso contrário, eu não armazeno. É só isso, tá bom? É só o nível de tensão de base, tensão nominal, tá bom? Beleza. Seguindo, eu venho, pessoal, próximo ponto, eu vou pegar, olha só, como eu tenho essa barra ativada, eu posso lá, vamos fazer o seguinte, né? Real, DSS, Bus, e aí eu vou olhar, eu quero saber as quantidades de fase, né? Então vamos lá, o que eu consigo olhar aqui, hein? Distância, PU, section. Vou dar digitar o P já para ver se aparece alguma coisa. Não apareceu porque a gente tem que procurar nodes. Quando eu vejo esse cara, ó, Real DSS Bus Nodes, ele vai me dar uma tuple onde cada elemento é o nó. Se eu olhar num nó monofásico, ele vai me fornecer uma tuple com um elemento. Duas fases, né? Dois nós, dois elementos. Então, para eu saber o número de fases, o que eu preciso fazer, pessoal? Ó, basta pegar o tamanho, o length, então isso aqui é Python, tá? Dessa tuple. Quando ele me dá o tamanho, ele me dá 3, que é trifásico, então. Então, isso que eu estou fazendo nessa linha, tá? Ó. Depois eu passo... Ops. Depois eu passo e vou pegar a tensão de base desse cara. Se eu copiar esse cara aqui, ó, na verdade eu vou copiar não, só para mostrar para vocês. Isso aqui é muito legal, pessoal. Vocês vão ver aqui, bus, eu estou interessado em bus, K, olha lá, KV Base, tá vendo? KV Base, eu tenho 66.39, tá? Ponto bem importante, pessoal, eu errei no exercício que eu fiz com o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, porque eu apliquei essa tensão no transformador direto e transformador trifásico. Então, foi um erro bobo, mas que complicou todos os resultados. Quando a gente recebe esse resultado do OpenDSS, é um resultado de tensão de fase. E num transformador trifásico, que é o que a gente vai fazer já já, a gente precisa ter uma tensão de linha, tá? Então, aqui eu tive um grande problema, porque eu apliquei lá a tensão de linha e os resultados ficaram complicados. O que isso mostra, pessoal? Toda vez que você estiver desenvolvendo o seu código, vai comparando com o OpenDSS. Vai comparando, vai garantindo que os resultados fazem sentido. Porque se você criar um programa gigantesco, depois você não vai achar mais esses erros, tá? Então, ao seu desenvolvimento, fazendo direitinho, vai abrindo o OpenDSS e seguindo, tá bom? Pessoal, então depois a gente vem aqui, ó, e diz o seguinte, ó, se o número de fase é igual a 3, ou seja, se é trifásico, e se a tensão é maior do que 1 kW de tensão de fase, eu armazeno, então, a barra, e eu também armazeno no dicionário. Olha só, estou dando aqui que é o nome da barra e o valor da tensão, beleza? Então, esse foi o primeiro passo que a gente fez para pegar todas as barras. Segundo passo, pessoal, vou ter que acelerar um pouco, tá bom? Eu já estou acelerado, mas vou ter que acelerar um pouquinho mais. Próximo passo vai ser escolher aleatoriamente barras dessa lista. Então, a gente tem uma lista aqui de todas as barras trifásicas de média tensão, e agora vai ser o objetivo escolher essas barras. Então, vou pegar aqui. Não.
Então, o que eu faço, pessoal, aqui? Tem um código que faz o seguinte, ó, a gente mostrou isso no outro mini curso. A gente vai pegar um sample, tá? Dessa lista que a gente tem aqui, ó. Só que eu vou pegar só 5. Então, deixa eu parar aqui, ó. Print. Aqui. Opa, vou com português. Vou dar até ali. Então, olha só, pessoal. Tem essa lista que a gente consegue pro Evaluate aqui. Ou, se você quiser, você pode procurar ela aqui em Variables, tá vendo? A gente tem ela aqui, ó. Lista com todo mundo. E aí, quando eu rodo essa linha aqui, ó, de código, a gente tem 5 barras selecionadas de forma aleatória. Olha só, a primeira barra, só para te dar um exemplo, está escrito aqui P850080, tá? Grava aí, P850080. Então, se eu rodar de novo agora, P850080, e eu faço de novo esse cara, eu vou ter I2688, ou seja, mudou a barra, porque eu estou pegando de forma aleatória. Isso durante o desenvolvimento e durante algum estudo é uma coisa muito complicada, pessoal. O que a gente costuma fazer e faz sentido é a gente fazer essa seleção, uma pseudo, não, uma enganação, a gente vai enganar o software aqui para pegar sempre o mesmo cenário aleatório. O que eu quero dizer? Eu vou dizer para esse round aqui, dizer o seguinte, ó, toda vez que eu rodar você a primeira vez, você vai pegar as mesmas barras de forma aleatória, mas sempre pega elas. Então, para a gente ter essa capacidade, eu preciso incluir um seed, que é um comandinho para esse pacote, e eu coloco qualquer número aqui, tá bom? Você pode ficar brincando aqui no número até achar alguma coisa que faz sentido para você. Eu coloquei 114, eu já vou mostrar o que acontece. Quando eu rodo agora, você vai ver, deixa eu pegar esse cara. Você tem aqui, ó, D5683, a primeira, tá? D5380 alguma coisa. Vou rodar de novo. Se você olhar de novo, D5682, ou seja, a gente está garantindo que a seleção, mesmo que aleatória, é sempre a mesma, beleza? Então, agora eu vou acrescentar algumas linhas de código aqui, pessoal, para a gente passar. Eu vou agora adicionar sistemas fotovoltaicos dentro desse meu sistema. Então, uma coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar nesse cara. Deixa eu pular aqui para não complicar. O kVA dos meus inversores vai ser de 1100, tá bom? kVA. E a potência ativa de 1000. É isso que eu vou utilizar. E aqui eu estou chamando uma função em Python, pessoal, que eu ainda não defini aqui. E para ele eu estou passando o OpenDSS real, estou passando a lista de barras que a gente acabou de encontrar, que são 5 barras. Eu estou passando o dicionário com os valores de potência, de tensão de base, lembrando que são tensões de fase, e eu estou passando os dois valores, tá bom? E aí eu vou definir esses 7 PVs, que eu tenho já pronto aqui. Aqui em cima, um pouco antes do código, vou definir aqui, ó, as minhas funções, tá? Eu gosto de definir antes. E aí, o que eu tenho, pessoal? Eu estou recebendo o DSS, a lista de 5 barras, o dicionário com as tensões de fase, de base, e os dois valores. E aí, para cada barra, eu vou chamar uma nova função que está em um outro arquivo. Eu vou importar agora. Poderia ter deixado no mesmo arquivo? Poderia, mas só para deixar organizado, está em outro arquivo. A gente vai entrar nesse arquivo e a gente vai definir o 3 fases PV System com transformador. Tá? Então, quando eu entro aqui, ó, você segura o Ctrl e aperta o botão esquerdo do mouse, você entra naquela função.
E aqui, basicamente, o que eu estou fazendo, pessoal, é definir um transformador para se conectar na rede. Estou adequando as tensões de base para essas novas barras que eu estou criando, porque se eu coloquei um transformador, eu criei uma nova barra. E eu estou definindo aqui as curvas para o meu PV, tá? Acho que tem bastante material sobre isso, então vou passar um pouquinho mais rápido. E aí depois a gente define o nosso PV com alguns monitores. Eu não precisava nem desses monitores aqui, mas eu vou deixar. Eu defino o nosso PV System. E olha só que interessante, eu estou definindo tudo isso por meio da interface texto, tá? E isso traz um grande benefício, porque a estrutura desse código ela pode ser facilmente aplicada em diferentes alimentadores. Eu não estou entrando ali no meu alimentador, dentro do DSS, e fazendo alterações nele. E aí, se você tiver que fazer em outro alimentador, você tem que fazer tudo de novo. E se tiver errado, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, se está em Python, você pode aplicar em diferentes alimentadores e se tiver errado, você arruma e aperta um botão, que ele vai rodar tudo para você. Você não precisa fazer toda a análise no OpenDSS de novo, tá? Ou rodar o OpenDSS sozinho, abrir arquivo, etc. Beleza? Vou voltar para o arquivo principal, então. Então, aqui eu adicionei o meu sistema fotovoltaico, estou fazendo um loop, então estou adicionando 5. E eu vou adicionar um marker aqui no OpenDSS, que basicamente vai mostrar para a gente, depois que a gente resolver o fluxo de potência, onde estão esses sistemas fotovoltaicos, tá? Dito isso, eu vou dar um solve, então. Vai ser real DSS, texto. Eu vou usar a interface texto mesmo, vou dar um solve, um fluxo de potência só. E aí eu vou pegar uma linha de código aqui que eu já tenho. Paulo, o Vitor Paulista está perguntando onde vai ser disponibilizado o material no GitHub. Eu mando o link para você, aí você pode espalhar, mas vai estar no meu GitHub, pessoal. Todos os arquivos que eu tenho dos meus vídeos, tá tudo no meu GitHub, tá bom? Só procurar Paulo Radatz, vocês vão encontrar facinho. Eu vou botar também, esse vídeo da live vai ficar disponível no canal do YouTube do GEMASP e do Paulo. E aí na descrição do vídeo a gente coloca o link do GitHub também. Perfeito, combinado. Então, pessoal, o que eu fiz aqui foi, eu rodei até esse momento, tá? Fiz o fluxo de potência e plotei aqui a potência. Olha só, os pontos vermelhos são os nossos sistemas fotovoltaicos. Só um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu não vou dar fluxo de potência, porque daí eu não sei se vai rodar. Eu vou pôr aqui que eu quero, sei lá, 50 sistemas fotovoltaicos, tá? Daí eu comecei a ter problema de coordenada aqui, mas eu poderia ter um problema que algumas dessas coordenadas dos meus sistemas não tem coordenada e aí ela não vai aparecer na tela, tá? Então tem algumas que não, mas de qualquer forma apareceu bastante, tá bom? Porque eu estou dependendo de ter coordenada para colocar a marca, né? Mas olha só, quando eu coloquei 50, olha só como foi distribuído de forma aleatória meus sistemas fotovoltaicos, tá? Então assim, pessoal, eu quero estar... Eu acredito que vocês estão vendo a mesma coisa que é um potencial gigantesco, tá? Você poder fazer as coisas em Python, controlar o OpenDSS com uma alteração, eu troquei basicamente a análise. Então, a gente foi de penetração de 5 PBs para 50, em uma troca de variável ali. Então, assim, tem muito potencial, tá bom? Vamos voltar aqui para o 5. Pessoal, fiz isso já. Então, uma coisa que eu vou voltar e vou fazer ali no compile aqui um pouco antes, eu vou já acrescentar algumas linhas de comando e aí eu mostro para vocês o que eu estou fazendo. Olha só. Só um ponto bem importante, tá, pessoal? A forma que eu estou fazendo a estrutura do código não é exemplo, tá? Eu estou fazendo basicamente colocando o código em ordem só para a gente rodar e ficar vendo o potencial de controlar o OpenDSS com Python. Agora, como você vai estruturar isso em classes, em métodos, funções, em arquivos, né? Você pode ver que até a gente mostrou aqui como que a gente joga coisas em outro arquivo para facilitar essa organização. É um outro ponto, tá? Então, beleza, ó, o que eu tenho é... A gente vai fazer o seguinte, pessoal, como essa rede é a rede real,
Eu vou definir para ela uma curva de carga, para todas as cargas, a default mesmo do OpenDSS. Eu vou setar o modo daily, então a gente vai estar rodando esse alimentador no modo daily. A gente vai dar um passo de tempo de 1 hora, então sabe aquela questão de fazer a medição e voltar? Eu estou usando um passo de tempo de 1 hora, só como exemplo, tá? Mas poderia ser 5 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, etc. A gente vai usar 1 hora porque a ideia é só entender realmente o processo. E eu vou travar o controle dos meus elementos, reguladores e capacitores que eu tenho na rede, porque nessa minha aquisição de dados, eu não estou fazendo a aquisição dos estados dos capacitores, nem a posição dos reguladores, tá? E eu quero evitar isso para deixar o exercício mais simples, porque se isso fosse alterando na rede física, eu deveria, na rede modelada, pegar esses valores, certo? E adequar meu modelo. Então, para deixar mais simples, eu travei. Então, ninguém está mexendo, tá? Beleza? Então, olha só, pessoal. Já defini aqui minha rede física com os sistemas fotovoltaicos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a aquisição de dados para cada hora, tá? Então, deixa eu pegar aqui um pedaço do código. Então, eu vou fazer o seguinte, vou começar no zero aqui para não complicar a questão de horas, mas tem alguns pontos aqui. Eu vou fazer o seguinte, um for, que vai de 0 até 23, o último ponto é aberto. Eu vou fazer o print aqui da minha hora, tá bom? E aí a primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, lembra que na rede física eu preciso ler as potências dos nossos sistemas fotovoltaicos, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é... Depois eu vou dar um solve aqui já. Olha só, vamos lá. Primeiro ponto, eu vou setar a hora que eu quero simular. Então, vai ser a hora 0, a primeira hora ali que a gente tem do OpenDSS. E a gente vai, então, fazer o solve. Então, para aquele momento, a gente tem a rede agora com os resultados de fluxo de potência. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai medir a potência ativa dos nossos PVs. Eu vou pegar o código aqui. Então, esse bloco, pessoal, está fazendo o seguinte, ele está pegando as potências que os nossos sistemas fotovoltaicos estão produzindo. E como que ele faz isso? Primeiro eu estou criando um dicionário, que vai ser a chave, o nome do sistema fotovoltaico, certo? E eu vou armazenar como valor a potência ativa. Estou fazendo a mesma coisa para a potência reativa, só como exemplo. E aí eu venho numa estrutura de código que a gente utiliza para fazer um laço, um loop, em todos os elementos de algum objeto. Por exemplo, todos os elementos de PV, todos os elementos de carga, etc. E aqui a gente vai fazer em todos os elementos de PV. A estrutura basicamente a gente ativa o primeiro PV, a gente faz um loop, né, um for, na quantidade de PVs, então você perceba que a gente tem aqui o count, que é a quantidade de PVs. E aí, na sequência, o que eu vou fazer? Olha só, pessoal, nesse dicionário, Gen Kilowatt Dicionário, eu estou armazenando o nome, como que, e eu estou pegando aqui o valor da potência desse elemento. Ou seja, quando eu ativei esse elemento, nessa interface CKT elemento que me fornece as potências, é esse elemento que está ativo. Então, deixa eu mostrar para vocês até aqui. Juliana, só uma pergunta, quanto tempo ainda eu tenho? A gente começou 18h05, podemos mais uns 10, 15 minutos. Tá bom, beleza. Então, pessoal, aqui quando eu pego agora Real DSS CKT Elemento Powers, na verdade...
Ah, tá, o meu PV está na primeira hora do dia, então ele não tem radiação nenhuma, mas eu estaria pegando aqui as potências ativas e reativas. Potência ativa no 0, 2, 4 e 6, e potência reativa no 1, 3, 5 e 7, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Uma coisa em Python, que ele vai somar para a gente do 0 até o último elemento, pulando em 2, tá? Então, aqui você, quando for utilizar esse código, vai no modo debug, vai entendendo com calma o que está acontecendo, beleza? A gente pega também a potência reativa, e a gente, então, vai para o próximo PV, a gente vai para o next. E a gente, então, faz o loop nesses meus 5 PVs. A segunda coisa que a gente precisa fazer é medir o consumo das nossas cargas. E para isso, a gente faz uma coisa bem parecida. Um dicionário no qual eu vou armazenar o nome da carga e o consumo dela. Eu começo pela primeira carga, faço um for na quantidade de cargas, depois eu faço um next para ir para a próxima carga, só que a cada passada que eu entro nesse laço, eu estou pegando as potências que eu tenho desse elemento só ativa. Então, de 0, pulando em 2 em 2, a minha tuple inteira. Pessoal, um ponto bem importante aqui. Perceba que quando eu estou tentando pegar resultados de fluxo de potência, eu estou utilizando o CKT, a interface CKT. Ou seja, é nessa interface que nós pegamos resultados de fluxo de potência. A interface loads, ela só me fornece dados, não resultados. Tá? Então, olha aqui, nesse cara, a gente está parado na linha 64, você pode ver os Real DSS, CKT, só para mostrar para vocês qual que é o nosso elemento que a gente está olhando, tá vendo? Ó, CKT elemento name é um PV System, que é o cara que está ativado aqui, que a gente consegue, então, pegar a potência dele, beleza? Então, aqui, pessoal, já estou pegando potência dos nossos sistemas fotovoltaicos, potência das minhas cargas, e agora vem um ponto que é o seguinte: vamos adequar o nosso modelo matemático agora para essa condição da minha rede física. Então, para isso, eu vou copiar alguns códigos aqui. Então, olha só, nesse meu modelo, olha só, pessoal, mudou aqui, modelo, hein? Modelo, não é mais real, é modelo. Eu vou compilar o meu OpenDSS, toda vez que eu entrar aqui eu vou compilar. Eu vou mudar aqui as iterações para deixar mais folgado. Vou dar o nome aqui desse caso de model. E eu vou travar também os meus controles. Então, o ponto importante é, eu não estou deixando que o controle opere tanto no real quanto no modelo. E o modelo, eu estou no modo snapshot. Eu não setei daily, porque daily é o real que está acontecendo lá. Pego os valores estáticos naquele momento de medição e configuro minha rede. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é, pessoal, olha só que interessante. Para o modelo, eu não vou modelar os meus PV Systems como PV Systems do OpenDSS, porque os PVs eles precisam de radiância, temperatura, eficiência, uma par de curva. E o que eu tenho aqui, na verdade, já não é a potência ativa do início do meu... a potência ativa AC do meu PV. Se eu já tenho ela medida, que é isso realmente que eu estou fazendo como medição aqui, eu tenho como medição, eu vou modelar esse meu PV no modelo como geradores. Porque gerador eu já consigo dar o quilowatt da saída para a rede, que é o que eu estou medindo, tá? Então, nesse caso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma função também que eu vou colocar aqui. Bem parecida com a do PV. Que é setGeneration. E aí eu tenho ela aqui em cima, que eu vou colar agora. Beleza? E aí quando você olha essa função, ela chama aqui define three-phase generator, que vai estar aqui no outro arquivo, bem parecido, tá, pessoal? Só que aqui eu já defino direto a potência ativa.
Então, eu não preciso de todo o processo do PV. Isso é bem importante, porque se você tentar definir como PV, você não vai conseguir comparar as coisas, tá? Beleza, então eu defini aqui os nossos geradores, modelo de gerador. E agora o que a gente precisa fazer basicamente é adequar a carga e a geração igual no modelo igual da rede física. Então tem aqui o cara aqui. Então eu vou adequar, pessoal, a potência dos geradores igual às potências que eu li do PV. E para isso, o que eu vou fazer? Olha só, importantíssimo. Eu estou agora com o modelo DSS, é um outro objeto. Vou rodar em todos os geradores esse loop. E para cada gerador, pessoal, aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Model, DSS, Generator. Eu posso escrever, ou seja, eu vou alterar uma propriedade, kilowatt. Ou seja, eu vou definir, falo, eu quero que esse gerador tenha esse valor de kilowatt. E aí lembra que eu acabei de armazenar em um dicionário, dado o nome do PV, o valor de consumo dele? O que eu fiz aqui como estrutura básica foi ter o nome do PV, o nome do elemento PV, o mesmo nome do gerador. Então, quando eu venho e faço isso aqui, pessoal, ó, pego o dicionário e faço como key do dicionário o model DSS Generator. Eu vou ler o nome dele. Como o nome do PV do gerador eu fiz com que fosse o mesmo, quando eu faço isso, pessoal, eu estou lendo, eu estou passando o nome do gerador ativado, porque eu ativei aqui, ó, no first. Estou pegando naquele dicionário que eu peguei informação do meu PV e definindo essa potência para esse gerador. E aí eu vou para o próximo. A mesma coisa eu faço para a carga aqui, ó. Mesma coisa, igualzinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo rodar até aqui já. Pessoal, depois disso, eu adequei já a minha carga, certo? Minha carga é minha geração do meu modelo. Eu vou dar um solve no OpenDSS, vamos ver se eu consigo rodar aqui. Maravilha. Deixa eu parar todos. Então, olha só. Peguei a informação, adequei minha rede, agora eu vou aplicar meu algoritmo, tá? E aí, meu algoritmo ele é bem simples mesmo. Basicamente, o que eu vou fazer? É variar minha potência reativa de todos os meus inversores, nesses números aqui que eu selecionei. E aí eu venho e faço o seguinte, ó. Eu vou criar um dicionário de perdas, ou seja, o que vai ser o valor da potência reativa que eu setei, e o valor é o valor das perdas. Eu vou vir aqui na opção aqui de que é basicamente varrer essa lista, tá? Para cada momento que eu entro nesse primeiro for, eu estou com um desses valores. Eu vou, então, varrer todos os meus geradores, a mesma estrutura, pessoal, first, next, e aí nesse gerador eu vou definir a potência reativa dele. Depois que eu definir para cada gerador o valor de potência reativa de um dos elementos aqui em cima, eu vou dar um solve e vou armazenar nesse nesse dicionário, para esse Q, o valor das perdas. Que no OpenDSS a gente vê em Circuit Losses. E esse cara tem dois elementos, é uma tupla, né? Com potência, de perdas ativas, entre aspas, perdas reativas. Eu vou pegar o primeiro elemento. E eu vou fazer isso, pessoal, para todos esses valores da lista, porque está aqui dentro desse for. E no final tem um código, que eu vou colocar aqui, coisa de Python, que basicamente vai pegar todos esses valores de Q e vai me dar os valores de perdas e vai dar o que teve o menor valor de perda. Deixa eu rodar até aqui para vocês passarem. 4 minutinhos eu termino, tá, pessoal? Passa aqui, vamos lá.
Cheguei aqui, ó, vou só mostrar para vocês o dicionário aqui, ó. Então tem, olha só, o que é a potência reativa e os valores são as perdas. Então a gente, nesse caso, a menor perda vai ser com um cara 200 aqui, a potência reativa 200 é o que tem a menor perda. Então se eu rodar esse cara, provavelmente ele vai me dar 200 aqui, vamos ver se eu já rodei. Não rodei ainda, mas ok. Depois a gente roda. Pessoal, depois que eu peguei o Q, o menor Q, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para a minha rede e atualizar ela. Então aí o que eu faço? Antes desse solve aqui agora, eu preciso adequar a potência reativa na rede, que eu estou setando lá na rede física, certo? E basicamente o código, deixa eu colocar aqui para a gente. Paulo, o Ezequiel tem uma pergunta. Você definiu um valor de kVAR. Eu poderia fazer uma lista com valores de fator de potência? Poderia. É que eu achei o kVAR mais facinho de eu fazer, mas eu tinha tentado com o fator de potência também. Mas aqui você, na verdade, um ponto importantíssimo, pessoal. O que eu fiz aqui é bem simples, tem doutorado sobre isso. Você podia usar um Optimal Power Flow aqui. Você vai condicionar sua rede, vai modelar matematicamente ela para jogar no solver da vida, tá certo? Lá ele vai resolver o Newton-Raphson, o fluxo de potência vai ficar com ele, e ele vai te retornar configurações das suas variáveis de controle, pode ser status de capacitor, potência reativa, que minimiza ou maximiza alguma função objetiva. Você poderia aplicar um algoritmo genético aqui, alguma coisa nesse sentido, que você vai resolvendo vários fluxos de potência e até convergir. O que eu fiz aqui é um cara bem simples. Acho que o ponto mais importante é olha o potencial que você pode fazer, tá certo? Isso aqui, com uma elaboração um pouco melhor, você já poderia começar um mestrado, eu acho, tá? Então, voltando aqui, pessoal, antes de eu rodar aqui a minha rede física e pegar os dados naquela hora, eu preciso ter a minha potência reativa já nos meus inversores. E lembra aquela questão que eu disse que a gente tem um passo de tempo em atraso? É isso que acontece. Ó, eu preciso iniciar minha potência reativa mínima, que minimiza as perdas, com 0. Vou começar com alguma coisa. Porque eu só vou conseguir atuar na rede no T mais 1, não no T. Então, eu vou pegar, o meu algoritmo faz no T mais 1, eu volto, e aí eu condiciono, então, esse valor de potência reativa para os meus inversores. Ou seja, antes de você simular aquela hora específica, você precisa vir e você precisa, então, setar ou controlar essa potência reativa, beleza? Então, olha só, no primeiro laço aqui que a gente fez, esse valor Q-min losses vai ser colocado aqui. Vou rodar essa rede naquela situação e vou pegar potências ativas das cargas e dos sistemas fotovoltaicos para aquele ponto, tá? Uma coisa importante, pessoal, que aí é um detalhe, eu não estou conseguindo usar o método PV System Write kVAR que a gente tem. Isso eu observei fazendo o exemplo. E eu tive que utilizar, então, o edit do OpenDSS. Acho que isso aqui é uma outra dica. Eu acho que o problema pode estar no OpenDSS. Às vezes o OpenDSS está fazendo alguma coisa que não faz sentido. Você vai ter que encontrar um caminho diferente para resolver o seu problema ou avisar o pessoal lá, o Roger, e esperar que eles resolvam. Então, assim, nesse caso, tive que resolver com um jeito diferente, tá bom? Pessoal, rodo tudo de novo, esse processo, e ficou dentro do loop. Eu só vou agora fazer o seguinte, na verdade, eu vou rodar o exemplo inteiro, eu vou passar esse código e esse aqui, ó, o main1, que é o exemplo já inteiro com alguns prints, tá? Então, eu separei algumas funções, e aqui eu tenho alguns prints que eu vou analisar com vocês. É o mesmo código, tá? Vou vir aqui, vou rodar. O que eu estou colocando aqui na tela, pessoal? Ó, primeira hora do dia, primeiro momento, eu estou plotando a potência ativa no início do alimentador para o modelo e a potência do real. Olha só, a gente fez o modelo ter a mesma potência do real, tá?
é lógico que os dois modelos são idênticos, né? Uma coisa que você poderia pensar no mestrado da vida, alguma análise é, pô, se o modelo físico aqui tiver algumas características um pouco diferentes do que eu tenho de modelo real, quanto isso impacta na sua análise, né? Enfim, se eu começar a falar aqui, pessoal, falando mais 3 horas, desculpa isso, mas vou treinar rapidinho. Aqui vai ser a potência reativa no início do alimentador, e aqui eu tenho a melhor potência reativa, que minimiza as perdas. Ou seja, eu estou setando essa potência dos meus inversores para a hora 2. Aí na hora 2, de novo, potência ativa e reativa dos dois modelos, idênticos. Valor que eu tenho lá de potência reativa, pode perceber que o valor é bem negativo, pessoal, porque a gente tem capacitores na rede, tá? E no início aqui, como os meus PVs eles estavam com potência reativa 0, pode ver que o valor é bem pequeno, porque eu tenho 5 PVs que iriam consumir, iriam fornecer 200, né? Aí seriam 1000. Colocar mais 1000 aqui, aí você vê que muda um pouco. Então eu tenho aqui os valores que está acontecendo na minha rede, tá? Para cada hora. Eu tenho aqui a potência ativa no início do alimentador. Tem a potência reativa no início do alimentador. E eu tenho a melhor potência reativa para cada instante de tempo. Lembrando que eu começo do zero, pessoal. Estou sempre atrasado, tá bom? É isso. Eu acho que eu queria mostrar o potencial que você tem para controlar o OpenDSS. De novo, pessoal, tem bastante material já, começando bem do comecinho com o OpenDSS, com essa interface que eu criei. Acho que aqui foi mostrar mais o potencial, onde a gente pode chegar, e eu acho que eu termino por aqui. Muito obrigado e desculpe pelo atraso, ou pela demora. Que é isso, Paulo, não tem que pedir desculpas, a gente aqui fica fascinado. O teu conhecimento e a tua boa vontade, digamos, nos cativam para continuar simulando e trabalhando, né? Eu te dou os parabéns. Eu faço um relato breve, pessoal. Em 2016, o professor Hafner disse que eu precisava utilizar o OpenDSS para minha tese, e aí iniciamos um esforço com alguns alunos do GMASP para utilizar, né, o OpenDSS nos estudos, já que o módulo do PRODIST de cálculo de perdas utiliza, né? Então, os teus vídeos foram fundamentais para dar esse passo inicial e, enfim, desenvolver várias pesquisas, né, no GMASP. Eu te agradeço a tua disponibilidade. Parabéns por todo o material e por tudo que tu representa, e ainda mais para o pessoal do Brasil, já que acho que nós somos o segundo país que mais efetua download do Open, não? Uhum. Tenho certeza que tu és responsável por essa marca importante. E rapidamente, se tu puderes só comentar, porque nós temos alunos aqui desde ensino médio até pós-doutorado. Então, eu queria que tu comentasse sobre o OpenDSSG, porque é uma ferramenta gráfica, né, que não exige tanta parte de programação e que pode ser um bom caminho para quem não tem familiaridade com as linguagens, né, de programação. Maravilha. Acho que dependendo do estudo que você precisa fazer, o OpenDSS ainda com Python é a melhor ferramenta de todas. Por exemplo, fazer essa análise com os dois sistemas operando do jeito que a gente fez, na verdade, até um ponto importante que eu já vou entrar, mas antes disso, dependendo se você tem que fazer muita simulação ao mesmo tempo, sabe, criar vários dados, o OpenDSS com Python é a melhor ferramenta de todas. Já quando você vai para o OpenDSS-G, você vai estar um pouco mais engessado, tá? Você vai ter que criar ali elemento por elemento. Na verdade, você até pode carregar uma rede do OpenDSS e ter a visualização, que é o benefício, né? De você ter a visualização, de você poder controlar, abrir chave, fechar chave através dessa interface. Mas é um ponto bem legal, tá? Você consegue controlar o OpenDSS-G pelo Python. Só que aí vai ser por um meio de TCP/IP, um outro mecanismo, né, que você tem para fazer essa comunicação. Então, pelo Python, você poderia abrir o OpenDSS-G, onde tem todos esses benefícios de visualização gráfica. Para quem está aprendendo é fantástico, ver os elementos, né, ver as cores e tal. Você poderia abrir chave, fechar chave, fazer fluxo de potência, etc. Pegar resultados também do OpenDSS-G. Então, isso é uma coisa bem legal.
Acho que, dado que a gente está falando desse exemplo, seria muito legal se esse seu modelo que você tem, modelo, fosse modelado no OpenDSSG. Você ia ver na tela os controles acontecendo. Imagina o que você está colocando, e aí a sua rede real seria um OpenDSS normal, um OpenDSS qualquer que você tem, que representa a rede física. Ou seja, seu OpenDSSG realmente estaria representando para a gente lá no centro de operação da distribuição esse DMS, né? Então, você poderia operar com os dois ao mesmo tempo. Falei bastante, mas a resposta é, dependendo do estudo, o OpenDSS e Python é a melhor forma. O OpenDSSG ele é um pouco mais engessado, mas tem esses benefícios de visualização que tem seus benefícios, claro. Se algum pesquisador do GEMASP quer fazer algum comentário, o professor Maicon, que é o responsável pelo projeto aí de lives, a professora Mariana, Roberto, Juliana, Flávio, Hafner, tá todo mundo aí. Oi, Bibiana e Paulo, boa tarde. Eu estou sem imagem, mas eu queria aproveitar o espaço e agradecer então imensamente ao Paulo pela disponibilidade em compartilhar conosco o conhecimento que ele tem tanto trabalhando, né, no setor de pesquisa, desenvolvimento no EPRI através dessa ferramenta vem ganhando bastante espaço e o próprio Brasil, como tu comentou, além dessas questões de ter um alto índice de download, mas ainda quando eu trabalhava na distribuidora, antes de ir para a universidade, não me lembro exatamente que ano foi isso, já faz bastante tempo, mas eu peguei um pouco dessa transição onde a ANEEL começou a exigir a utilização do Python para cálculo de perdas e a gente começou a ter que fazer um depara lá do sistema GIAS, então mostra que a ferramenta evoluiu muito e se fixou, né? Tanto que a ANEEL utiliza até hoje, então acho que tem um potencial gigantesco. E uma coisa que eu comentei com a Bibiana até agora, né, no chat ali, que Paulo dá para ver assim, e eu acho que isso é uma coisa legal porque a gente fala bastante no Brasil a questão de ciência, da pesquisa, né, das dificuldades, mas eu particularmente fico bastante feliz e fascinado quando eu vejo assim pessoas que realmente gostam do que fazem, sabe? E não só por conhecer, mas porque realmente gostam e sentem prazer, né, em fazer aquilo e realmente vendo tu explicando aqui a capacidade de se comunicar e trazer essa informação, realmente eu fiquei bastante fascinado, impressionado e, né, a gente não se conhece pessoalmente, mas pode ter certeza aí que tem uma pessoa aqui que te admira já, né, nesse espaço aí de que a gente conversou ao longo da semana e também nessa live aqui, né? Então, fica aqui minha colocação nesse sentido, tá? Na verdade, eu que agradeço, né, a oportunidade. Bem como você disse, acho que é uma coisa que eu estou tentando retribuir um pouco de tudo que me ajudaram, né, para chegar aqui. E se eu posso fazer isso, acho que eu vou continuar fazendo. E de novo, muito obrigado a vocês. Sei lá, não tem muitas palavras para falar, mas... Paulo, uma pergunta, aproveitando, existe a possibilidade de alunos estagiarem no EPRI? Porque eu sei que tu e o Celso estagiaram durante a graduação de Engenharia Elétrica da Poli da USP, né? Então, queria saber se existe algum programa de estágio, pensando aí para o pessoal que está fazendo graduação e pós-graduação que está assistindo a live. Tem sim. Eu vou passar, nos nossos vídeos eu vou deixar o link lá do EPRI, que é um link que tem uma página onde tem todas as vagas disponíveis, tá? Você pode ir aplicando sem problemas. E aí, dependendo assim, de como a gente for conversando e tal, pode ter indicações. Eu posso levar o nome direto para o meu manager também. Então, essa é uma segunda forma. Perfeito. Acho que o professor Hafner tem algum comentário para fazer. Não, é mais um agradecimento. Paulo, eu não te conheço, tá? Eu te agradeço muito pela essa tua iniciativa de fazer essa divulgação. Com certeza isso é muito importante para todo mundo, mas além do conhecimento técnico,
é muito bom ver alguém comentando com paixão assim, sobre o assunto, sabe? E é importante para a área é inspirador, na verdade, a gente encontrar uma pessoa que se dispõe a fazer isso. Tá? Então, eu te agradeço pelo conhecimento técnico e pela inspiração e motivação de outros para participarem. Assim, no nosso grupo, quem assistiu e quem acabou sendo muito auxiliado por vocês, acabou também se apaixonando pela área, né? Eu acho que a Viviana é uma delas, né? E é muito bom ver esse efeito multiplicador. É isso, muito obrigado. E a gente vai se conhecer sim, vocês podem me convidar para ir, para ir no grupo de vocês. Será um prazer. Ah, olha, vai ficar gravado isso daí. Vai passar a pandemia, tem vários, hein? Tem um laboratório em Porto Alegre, tem laboratório na URGS Litoral aqui, então tem bastante local para tu conhecer eles. Tá gravado, pode cobrar. Mais alguém, pessoal? Bom, Alô, boa tarde, Paulo. Aqui é o professor Leborgne. Eu tenho trabalhado com esses seminários de toda sexta-feira para manter o grupo ativo nesse período de pandemia, não? Que foi bem complicado para todos. Assisti a tua live de hoje e aquela outra que tu fez uns meses atrás também com a Viviana, não? Uhum. E realmente é extremamente motivador, não? Ver uma pessoa com muita paixão no trabalho, no que faz. Esse seminário de hoje, não, bateu todos os nossos recordes de audiência, não? Chegamos quase a 60 pessoas, que na verdade, quando a gente trabalha com um nicho técnico assim, é muita gente, não, para assistir uma live de um assunto tão específico, não? E dá para ver que quanto tu está encantado com o assunto, e isso realmente gostaria de frisar o que os outros colegas já falaram, não? Isso é extremamente motivador. Grande parte da nossa audiência aqui são alunos de graduação, alguns de pós-graduação também, e isso aí é uma inspiração para todo mundo ir à frente, não? E lutar pelos sonhos que cada um tem, não? Então, gostaria de te agradecer e sempre estar convidado aqui no nosso grupo para participar dos seminários e realmente não só a parte técnica, como falaram, não? Mas dá para ver que tem um diferencial enorme assim no carinho que tu coloca aí no teu trabalho. Então, muito obrigado. É isso, obrigado. Não grava isso não. Viu? Tem um monte de engenheiro eletricista te elogiando, ó. Isso é muito bom, é um bom sinal, hein? Muito obrigado. Agradeço de verdade. Chegar aqui acho que é uma coisa bem interessante, né? De novo, acho que eu só estou tentando retribuir tudo que fizeram na minha vida. Sair de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, escola pública, e chegar aqui, eu acho que é o mínimo que eu consigo fazer. E eu posso fazer. Perfeito. Então, pessoal, com isso a gente encerra então a nossa última live. Agora nós vamos fazer uma pausa aí para as festas de final de ano, enfim, né? Festas em casa, mais online do que offline, digamos assim. Mas a ideia é retomar o projeto das lives na última semana de janeiro. Nós vamos nos reunir com o pessoal do Papo Energético da Federal do Paraná. São alunos de graduação que desenvolvem um projeto bem bacana. E aí a ideia é fazer aí uma live de férias e depois em fevereiro nós vamos retomar com outros pesquisadores abordando outros temas. Leborgne, tu queres falar alguma coisa? Sim, agora, quando acabar a live, assim, só queria, pessoal do GIMASP, ficar logado mais um pouquinho, mais uns minutinhos, para a gente fazer o encerramento, assim, das nossas atividades do ano. Perfeito, então. Então, boa noite a todos, obrigada pela presença e depois acessem no YouTube aí, eu vou deixar os links todos e o material. Obrigada, Paulo. Obrigado, que é isso, eu que agradeço. Até mais. Até mais.